Olá, eu sou o Clayton. Oi, eu sou o David. Oi, eu sou Hiroshi. Oi, eu sou a Lawane. E esse é o Fala, Fala, gay! Gay! Foi, essa saiu tudo sem sincronia. Eu tenho certeza que não tem nada sincronizado. Em compensação dos outros, está péssimo de sincronia. E Quem quer aí, sincronia? gatinhas? Sincroniza nossas vozes lá. Sim, paga um editor pra gente. Paga o Paga um edi- Santana É isso Trindade. mesmo. Satã, chama a gente, por favor, Satã. Por favor, Ele patrocina fala a nos gente. episódios. Calma, gente, não é esse Satã que vocês estão pensando, tá? Vai pesquisar aí no Instagram que vocês vão saber quem é o Satã que a gente tá falando. E aí, meninas? Mais uma quinta-feira começando. Como é que vocês estão? Ótima, graças a Deus. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Eu tô E bem, aí, eu só não gatinhas? garanto durante esse episódio. Mentira, gente, eu vou cantar maravilhosa, maravilhosa. Vai ser melhor esse episódio. Tudo. Hoje, muito special, um tema muito especial também. Mas antes da gente abrir e apresentar o que vamos fazer hoje, por favor, senhora Hiroshi, passe nossas redes sociais, por gentileza. As nossas redes sociais, nós temos no Instagram, @FalaGayPodcast. Nós temos TikTok, @FalaGayPodcast. Nós temos Twitter, @FalaGayPodcast. E nós temos o e-mail, falagaypodcast@gmail.com. Esse Você eu tô- pode nos encontrar em todas as redes sociais. Nós estamos em todos os locais, nós estamos ocupando Ai, todos os que- espaços, meu amor. Coitado. Oh! Não vai ter pra onde Work, correr. mano. Esqueça Work. também, querida, de seguir a gente na Work, sua plataforma de streaming favorita. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, a gente está em todos os lugares. Vai lá, segue as bonecas para se você ser notificado sempre que um episódio novo for ao ar. Então tá Casada. bom. Gente, Nossa, é o muito e-mail, importante depois de seguir tudo lá no isso. Spotify. Siga a gente no Spotify e ative o sininho do Spotify para você receber a notificação quando sair episódio novo. Sai toda quinta-feira, né? Mas aí você recebe lá o balãozinho. Episódio novo do Fala Gay, falando Chique. pra vocês, tá? Sobre nós Então, três peladíssimas, Vai. maravilhosas. Não é possível. belíssimas. Tem que ver, né? Tem que ver, né? Tem que Então ver, tá tem que bom, ver. né? Mais uma vez, roteiro pra quê, né? Não precisa, vocês estão de parabéns. Eu vou parar de gastar meu tempo com vocês, tá, gatinhas? É isso. Chega, Pode seguir, chega. segue, vai vir o roteiro. Ó, gente, hoje a gente vai falar sobre saúde mental. Para quem não sabe, amanhã, dia 10 de setembro, é o mês, né, de Setembro Amarelo, é o mês inteiro, mas amanhã, dia 10 de setembro, é o Dia Mundial contra a Prevenção ao Suicídio. Contra não, né, gente? Prevenção ao suicídio. Não é Contra a contra, prevenção. pelo amor de Deus. Contra a prevenção ao suicídio. Chegou no primeiros dois. Maravilhosa. Não é contra, gente. É o mês da prevenção ao suicídio. Amanhã, dia 10 de setembro. Já comecei lá em cima. Meu Deus. Maravilhosa. E eu vou falar, amo. eu fiz uma pesquisa básica para descobrir de onde que veio, quando iniciou a campanha, e eu vi que, mais uma vez, não foi o Brasil que fez. Poxa, como a festa junina, que eu achei que era nossa, como outro episódio também que eu achei que era nosso. Era nosso também, não é? A gente só importa, né? A gente só importa. Gente, essa voz que vos falou é a Lawane. Lawane, nossa amiga, psicóloga maravilhosa, que veio nos auxiliar nesse Olá. episódio de hoje. Obrigado, Lau, pela sua Olá, presença. queridos. Gente, Tá com um pouquinho de delay. Tá, né, Bia? Não tem problema, não tem problema. É que a sala de casa é muito grande, aí a gente tem que ficar distante, não dá pra. A voz até chegar a você, demora. Então ela vai É que eu auxiliar a sou gente. correspondente internacional, né, gente? é uma Bom correspondente. dia, uma Brasil. Boa âncora tarde, internacional. Itália. Tudo bem, Lau? Chique, porque esse podcast não gente. traz qualquer pessoa para participar, só a gente que é qualquer pessoa, os convidados não são. E a Lawane, ela é formada em Ah, psicologia, claro, com né? Tá certeza. fazendo pós, amiga. Presente-se. Sim, Bia, dá sua carteirada. Pois é, eu sou formada em psicologia, me formei pela Uninove no meio do ano passado, em meio a essa pandemia, né? E Yeah. agora eu tô fazendo pós de psicologia social.
E estamos aí na luta, né, gente? Amiga, é uma luta. Vai né? vencer, vai vencer. Pronto, Eu amiga. vou- Agora lá, dá sua carteirada do tema, tranquila, de boa. Sobre Então tá bom. prevenção ao suicídio. Prevenção ao suicídio. Sabe, Prevenção ao suicídio. sabe, tá bom, obrigada pela correção. Já sei. Mas a campanha, gente, iniciou lá nos Estados Unidos em 94. Na ocasião, um rapaz chamado Mike Emes, de 17 anos, cometeu suicídio. E a família dele não acompanhou, não percebeu os problemas psicológicos dele e não conseguiram salvar a tempo. E a campanha mesmo do Setembro Amarelo surgiu durante o velório mesmo, que as pessoas montaram umas cestas e fizeram cartões com fitas amarelas. E uma das mensagens se tornou prioritária na questão, né? Que tinha uma frase assim: se precisar, peça ajuda, em dos cartões com a fita. Aí isso, no fim, desencadeou já o início da campanha, lá em 94 nos Estados Unidos, só que no Brasil mesmo, só foi adotado oficialmente Setembro Amarelo no dia 10, em 2015, que foi uma parceria do CVV e Associação Brasileira de Psiquiatria, a APP. É isso, gatinhas. Fontes, vozes da Chocada. minha cabeça, tá, Kleber? Foi de lá que eu tirei. Laos, tem alguma correção para fazer sobre o que eu falei? Tem algo a mencionar? Não, tá certinho isso, perfeito. Só é importante também falar algumas coisinhas, né, sobre, não sei se vocês vão ainda fazer o contexto, falar mais algumas coisinhas sobre, mas eu também fiz umas pesquisinhas aqui sobre como é que funciona a prevenção do suicídio, sobre algumas estatísticas. Vocês vão falar, o que é que eu fale? Não, Bi, Pode você falar, vai falar amiga. tudo. A gente só vai ficar aqui ouvindo a partir de agora. E esse Hum, podcast é seu, eu tô aqui só chorando. Inclusive, a Pode gente vai falar mudar tudo o que vai. nome para Lauanecast, que vai ser o nome desse podcast a partir de hoje. Arroba aham. Fala Lau, vai ser isso. Claro. Tá. Eu aqui nervosíssima, mas vamos lá. Então, gente, no Brasil atualmente, tá? A gente tirou alguns dados, eu tirei aqui alguns dados da pesquisa da OMS e pelo menos até de 2010 para 2018 foram registrados cerca de 98.646 óbitos por suicídio. Ou seja, é um número alarmante se você parar para pensar que essas pessoas estavam completamente saudáveis, né? E em 2018, só em 2018, morreram 6,1 pessoas a cada 100 mil habitantes, né? E, de acordo com a psicologia, com a medicina em geral, não tem um motivo em específico para acontecer, né, o suicídio. A gente fala que é multifatorial, é biopsicossocial, que é uma mistura de tudo, uma mistura da biologia da pessoa, psicologicamente falando também, uma questão de genética também, e social, o local em que a pessoa vive. Então, a gente ainda não tem mal certo uma noção de como isso ocorre ou do porquê isso ocorre. Mas a informação que a gente tem é que todo mundo pode acometer isso daí. É bem complicado. Posso falar, uma coisa que você falou que já me puxou, assim, que é ser algo biológico, então, no caso. Então, pode ser que tenha relação com ser hereditário, alguma coisa assim, ou não? Na verdade, não necessariamente, mas é uma junção. Por exemplo, às vezes, não necessariamente se você teve um familiar que cometeu suicídio ou que teve uma ideação suicida, não necessariamente você vai ter. Mas Sim. se você tiver outras questões dentro do seu histórico psicológico ou social, a chance de acontecer é maior. Por exemplo, às vezes alguém da sua família teve algum histórico aí de suicídio. Se você, por exemplo, não tem um bom acompanhamento psicológico, não tem uma história, uma vida social mais adequada, mais tranquila, mais saudável, Sim, as chances de acontecer isso é bem maior. total, sim, É verdade. o ambiente que a pessoa está inserido, né, consequentemente. Tipo, Isso. se na família dela tem uma pessoa que teve algum transtorno psicológico que acarretou, né, em suicídio, existe uma probabilidade, pelo que eu soube, existe uma probabilidade de
não é que é hereditário, mas de alguém da família também ter esse transtorno que a leve a cometer o suicídio também. Porque o suicídio também, você me corrija se eu estiver errado, Lauane. O suicídio, ele, quando acontece, ele impacta no mínimo 10 pessoas ao redor da pessoa, né? E a probabilidade dessas 10 pessoas que foram impactadas, de cometerem o suicídio também é grande também, né? Isso, e é muito importante também ressaltar que não necessariamente uma pessoa com transtorno vai cometer suicídio, tem ideação suicida. Às vezes a pessoa pode estar passando por um momento complicado na vida, por exemplo, algum luto, ou então perdeu o emprego, e não necessariamente ela tem um transtorno, mas ela tem essa ideação suicida. O comportamento suicida, ele se dá pela relação entre a ideação e o comportamento suicida. E a ação, a pessoa tentar suicídio, a pessoa chegar ao ato em si, e também os pensamentos sobre suicídio. Isso aí é um comportamento suicida. Então, não necessariamente ela precisa ter algum tipo de transtorno, ter depressão ou ansiedade para ter esses comportamentos suicidas. Sim, sim. Já ia fazer uma pergunta justamente sobre isso, ela já respondeu. Perfeita! Tá vendo? Ela sabia que você ia perguntar, ela já antecipou. Olha, maravilhosa. Eu também sou médium aqui nas horas vagas, tá? Mentira, gente. Astrólogo. Por favor, então vamos mudar o tema já para consulta. Márcia sensitiva aqui. Amo. Eu estava fazendo a pesquisa sobre esse tema, aí eu cheguei em alguns sites, né, que são de ajuda. E tem o site do Setembro Amarelo, que é um site um pouco mais sobre o movimento e tudo mais, e lá tem um videozinho bem legal sobre a campanha da prevenção ao suicídio, da Associação Brasileira de Psicologia, com o Conselho Federal de Medicina, né? E aí eles têm uma informação que eu achei bem interessante. Não é legal, mas é interessante, na verdade. Que cerca de 60% das pessoas que cometeram, né, que morreram por causa do suicídio, elas nunca se consultaram com um profissional de saúde ao longo da vida. Sim. Então, e isso você para pensar, você fala assim, nossa, então 60%, todos os anos morrem cerca de 1 milhão de pessoas por esse motivo no mundo. Então, 60% dessas pessoas poderiam não ter morrido se de repente elas tivessem buscado ajuda, buscado alguém para se consultar, para ter um acompanhamento, entender melhor o momento que está passando. Então, isso é bem chocante, na verdade. É alarmante, né? E muita gente, ela deixa de ir na terapia, buscar um psicólogo justamente por causa desse preconceito, né? Porque todas as pessoas acham que, não todas as pessoas, mas a maioria das pessoas acham que quando você vai no psiquiatra, no psicólogo, significa que você é louco. E, na verdade, não. Todo mundo precisa ter um acompanhamento terapêutico e, pelo menos, no psicólogo, para tentar compreender como que você é, como que são os seus comportamentos, como que é a sua vida e entender a melhor forma de você se autodesenvolver. Então, todo mundo precisa ir na terapia, todo mundo precisa ir no psicólogo. E se você tem algum sintoma, alguma coisa que para você não é normal, que para você é fora do seu padrão, você tem aí mesmo que você precisa ir. Você precisa identificar justamente desde cedo, desde o início, justamente para evitar uma coisa pior no futuro. Uhum. E eu vi também que você comentou que não necessariamente, sim, a pessoa não tem que ter uma doença mental, alguma coisa do tipo, para cometer o suicídio, não é um fator, como que eu posso dizer? Não é majoritário, tipo, a pessoa tinha algo. Você quer dizer que seja decisivo. Mas nessa pesquisa que eu fiz também, eu vi que 96%, dentro desse site do Setembro Amarelo e do CVV também tem essa informação, se não me engano, 96% dos casos estavam relacionados a alguma doença mental. Então, é um número muito alto. Até a proposta que a gente desse episódio de hoje, que é assim, se 96% dos casos estão relacionados a doenças mentais, é importante as pessoas saberem como identificar essas doenças mentais. Quais são as principais, né? Que aí essas que a gente vai tentar passar aqui pelo episódio de hoje, e também mostrar como você consegue identificar que você está passando por aquilo para poder pedir ajuda. Porque a gente... eu falo até por um caso pessoal, eu comentei com a Lauane, assim, por cima, comentei com os meninos,
que eu tive uma crise de ansiedade há alguns anos atrás, mas no momento eu não sabia que era uma crise de ansiedade. Tipo, eu tive vários sintomas que caracterizavam uma crise de ansiedade, mas eu não sabia que era. Eu fui descobrir, acho que quase 2 anos depois, quando eu fui pesquisar mais sobre isso, sobre crise de ansiedade, eu comecei a falar, nossa, mas é esse sintoma, é isso que você sente, é isso que passa? Aí eu lembrei daquele episódio, eu falei assim, putz, aqui eu tinha uma crise de ansiedade e eu não busquei ajuda porque eu não sabia que era uma crise de ansiedade. Então, é importante a gente saber identificar os sintomas dessas doenças para a gente poder buscar ajuda. Para você ter um comportamento suicida, não necessariamente você precisa ter algum tipo de doença, algum transtorno mental, porém, a doença mental, o transtorno, ele é um grande fator de risco. Ou seja, se você tem alguma doença, algum transtorno, e não tratado já é complicado, já é difícil, mas não tratar ainda é pior, né? Então, tá aí a prova do site aí do Setembro Amarelo, que 96% das pessoas tinham, a maioria, acredito eu, que não sabia que tinha esse transtorno, não tinha diagnosticado, e acabou sofrendo esse transtorno, né? Essa questão. E, Lau, aproveitando já que você está nesse gancho... Você comentou, Deixa Lau, o Preto falar. Coitado. Sabia, aqui é a Cilícia Gay, você não sabia? Aqui é a Cilícia Gay, quem falar mais alto falou, entendeu? É isso. Não, Laura, eu só ia comentar um tópico que você falou, que tipo, a maioria das pessoas acham que não precisa de acompanhamento psicológico, ou é uma coisa para doido e tal. Isso é muito ignorância mesmo. Eu também era uma dessas pessoas, eu pensava assim, até conhecer e precisar de ajuda. Teve um momento que eu estava bem crazy mesmo das ideias e precisei de acompanhamento psicológico também para me alinhar. E foi aí que eu falei, não, gente, é normal, todo mundo precisa. E hoje tenho a total noção que todo mundo precisa, e a gente devia ter isso desde a infância. Começa lá na escola e vai por toda a vida, até o dia que a gente realmente morrer, né? Mas, infelizmente, no Brasil isso não é disseminado de uma maneira positiva. A gente tem a campanha agora, mas ainda assim é algo que não é tão falado, não é tão acessível para todo mundo. A consulta com um psicólogo, por exemplo, é muito cara, a gente não consegue manter mensalmente uma consulta psicóloga. Então, eu acho isso muito importante. Então, se você puder, peça ajuda, faça acompanhamento. A gente também vai passar lugares que têm atendimento gratuito para o pessoal conseguir pedir ajuda. Isso, gente. Se vocês quiserem também, eu mando para vocês, eles colocam lá no Instagram também. Pessoas, locais que atendem no preço pelo menos acessível, num preço social aí. Se vocês quiserem, depois eu te mando alguns contatos que eu tenho aqui, que eles também fazem consulta online. Então, você pode ser de qualquer lugar do Brasil, eles conseguem te atender. Pode falar, meu amor, Hiroshita, maravilhosa. Ai, querida, obrigada, né? Pensei que não ia chegar o meu momento nunca. Mentira. Não, eu ia pedir para Lau, assim, aproveitando que a gente estava entrando nesse tema de doenças mentais nesse momento da conversa, se ela puder dizer quais são as principais doenças mentais, assim, que tem por aí, que afetam as pessoas, e como identificar que as pessoas estão nesse momento, passando por essa situação, para poder ir buscar ajuda. Claro, assim, as principais, assim, aqui o pessoal costuma ser introduzido, na verdade, não é bem introduzido, mas, tipo, que as pessoas começam a ter mais sintomas, que é mais comum, são a ansiedade e a depressão. Mas, às vezes, a ansiedade não necessariamente pode ser a doença ansiedade, tá? Porque existe o transtorno de ansiedade generalizada, que é a TAG, e também existe alguns picos de ansiedade que você tem no dia. Às vezes, por exemplo, você pode estar ansioso com alguma questão, com alguma prova. Então, você tem que prestar atenção nos sintomas, porque às vezes não necessariamente você tem ansiedade. Às vezes você só está ansioso com alguma questão em específica. Então, geralmente, por exemplo, a ansiedade, quando você está tendo alguma crise mesmo, você tem que prestar atenção nos seus sinais. Por exemplo, você está com taquicardia, dor no peito. Geralmente, você acha que está infartando. Quando você está tendo um ataque de ansiedade, você acha que está tendo um infarto, você acha que está passando mal, e começa a tremer, começa a suar frio,
Principalmente, sabe, uma questão muito comum é quando a pessoa vai falar em público, quando ela tem medo de falar em público, aí ela vai lá na frente, ela começa a tremer a fala, começa a ficar nervoso, taquicardia, dor no peito. Isso são sintomas de um ataque de ansiedade. Então, você tem que ficar muito atento, mas é bom você não se autodiagnosticar, tá? Porque às vezes pode ser você está tendo um ataque de ansiedade, mas pode estar relacionado com alguma outra coisa, ou com alguma situação adversa, ou então com algum outro problema que você possa ter, que, por exemplo, a depressão. A depressão, ela é diferente da ansiedade, só que um dos sintomas da depressão é o ataque ansioso, é o ataque de ansiedade. Então, às vezes, a pessoa pode ter, por exemplo, um ataque de ansiedade e, na verdade, ela não tem o transtorno de ansiedade generalizada, ela tem depressão. Então, a pessoa precisa ficar atenta aos ataques ansiosos, mas também ficar atenta aos outros sintomas que ela tem no decorrer da vida, no decorrer dos dias, por exemplo. A depressão, por exemplo, ela se acomete com o abatimento da pessoa. Por exemplo, a pessoa gosta de fazer várias coisas, mas com o passar do tempo ela perde essa vontade. Por exemplo, eu sempre me arrumo para ir trabalhar, só que de alguns meses para cá eu não estou querendo, eu não estou sentindo vontade. Eu tenho um hobby, só que de alguns tempos eu não estou afim, eu não estou querendo fazer. Isso é um ponto de alerta, tá? Mas não significa que necessariamente você tem essa doença. Por isso que é muito importante você consultar o médico, consultar o psiquiatra, o psicólogo, para ele poder entender como é que funciona, se você tem realmente um transtorno mental, para ver se é uma situação específica sobre alguma questão, se também, de repente, não é burnout, e compreender melhor essa situação. O médico, o psicólogo, ele vai estar de fora, ele vai conseguir identificar melhor o que está acontecendo. Porque, às vezes, quando a gente está por dentro, a gente vê, não, eu tenho isso, então automaticamente eu tenho depressão, então é isso. E não é assim. Você tem que entender melhor o contexto. Por que aconteceu isso? Por exemplo, eu tive um ataque ansioso, tá? Mas por que aconteceu isso? Porque eu estava numa situação específica no qual eu estava em público. Então, tecnicamente, não é ansiedade, pode ser outra coisa. Vamos tentar trabalhar para tentar entender o que é exatamente. Entendi. E eu acho que basicamente... E tem também a bipolaridade, que a bipolaridade são picos depressivos e picos ansiosos. Então, a pessoa ela vai oscilar no decorrer das semanas em comportamento depressivo e comportamento ansioso. E é basicamente isso. Tem algumas outras aqui, só que essas são as principais. Entendi. A linha da diferença entre as doenças mentais é muito tênue, né? Então, se você pode, se você acaba sendo um problema você se autodiagnosticar, e é por isso que acaba tornando mais importante ainda você buscar ajuda, né? Porque eu não sabia desses detalhes que a Lau contou. Tipo, é muito tênue a diferença entre um e outro. Então, você pode achar que você está tendo um ataque de ansiedade, mas na verdade você pode estar num quadro depressivo, né? É isso que eu tô entendendo. Isso, ou então o contrário, né? Isso, às vezes a pessoa acha que tem depressão. Por exemplo, às vezes a pessoa tem um comportamento mais tranquilo, um comportamento mais calmo. E não é do feitio dela, por exemplo, sair, ou então pular de alegria e tal. É um comportamento normal da pessoa. Só que às vezes a pessoa tem uma questão aí de ansiedade e a pessoa já acha que ela é depressiva justamente por causa desse comportamento que ela tem. E não, na verdade, às vezes pode ser só a personalidade dela que é assim. Sim. Ou também pode negar, né, amiga? Eu já passei por isso, pelo negacionismo. Eu negava, enquanto algumas pessoas me alertavam algumas coisas e falavam, bicho, vai lá procurar um psicólogo. E eu falava, não, gente, é só nervosismo, não sei o quê. E negava. Então tem também aqueles que negam, né, o estado, até ir pro psicólogo. E o psicólogo dá o diagnóstico e ainda assim, às vezes, até nega, o que foi também meu caso. A grande maioria das pessoas, elas só vão procurar ajuda quando a situação já está crítica mesmo, quando aquilo ali já não tem como mais dar continuidade, né? Mas é basicamente isso. A doença mental,
todo mundo, por exemplo, tem uma questão relativamente depressiva, uma questão ansiosa, mas o que caracteriza como transtorno mental é quando isso começa a atrapalhar a sua vida. E se ele atrapalha a sua vida, você não tem como viver, não tem como viver normalmente, né? Não tem como. Na época, o que aconteceu? Eu vou começar contando. Eu vou começar contando o que aconteceu comigo, e aí você pode também me interromper e falar também, você. Na época, o que aconteceu foi na época da faculdade. É, aquela rotina doida, acho que vocês também já passaram um pouquinho por isso, aquela rotina doida de trabalhar, estudar, dormir 4 horas por dia e tal, no mínimo, mal se alimentar e tal, foi a época que propiciou a ansiedade e, consequentemente, a depressão também. Com essa rotina doida, eu nem tava percebendo, eu acho que eu tava tão focado na faculdade que, tipo, o nervosismo que eu sentia, eu não percebia mesmo que podia ser ansiedade, tipo, transtorno, enfim. Mas eu ficava mesmo angustiado e sentia muita dor de cabeça em determinados momentos, tipo, revirava o estômago, tinha muita dor de barriga, ataque cardíaco, teve momentos no metrô que tive ataque cardíaco. E aí, uma pessoa no serviço que eu trabalhava, que inclusive o Cleiton trabalhou também comigo nessa época, uma pessoa que me alertou, ela estava passando por um período parecido, mas estava fazendo acompanhamento terapêutico, e aí ela me recomendou, ela falou, David, você não está bem e você precisa ir para o psicólogo. E aí eu fui pro psicólogo. Depois de um tempo, ela insistiu. Sabe aquela coisa? A pessoa vai falando pra você, David, fulano vai fazer isso, fulano vai fazer aquilo. E você, tipo assim, não, eu não preciso, não, tá tudo bem, não sei o quê. E também nem tinha, eu achava que nem tinha tempo pra isso, né? Eu falava, não, gente, não é nada. E aí, depois de um tempo, fui, porque foi acontecendo umas coisas bem, assim, assustadoras. Meu olho começou a tremer muito, espasmos no corpo, ai, foi bem bizarro. E aí fui para psicóloga, uma menina que estudava comigo, ela também fazia terapia, ela me recomendou uma outra psicóloga. E aí eu fui passar com essa psicóloga, e aí foi onde ela me diagnosticou com depressão, na época, faz uns anos. E aí, a princípio, eu peguei e fiquei muito assustado, mas nós também fiquei meio, tipo assim, eu não acreditei, tipo, falei, não, eu não tô com depressão. Ela falou assim, você está, e ela me encaminhou pro psiquiatra também para começar a tomar alguns remédios. Mas isso é o que a Lauane também falou, sobre sentir vergonha ou receio do que as pessoas iriam dizer. Na época, eu não contei para absolutamente ninguém. Eu não contei nem pra minha madrinha, na época que era, tipo, minha super amiga, tipo, eu contava tudo pra ela. Minha madrinha, no caso, minha prima também, uma parente, além de minha madrinha, minha prima. E ela também já teve depressão. Então, era uma pessoa que, às vezes, eu até sentia vontade de contar, porque ela já tinha passado por isso. E sentia que ela podia me entender, mas eu também tinha muito receio de, tipo, me sentir. Não sei, eu não tive coragem de contar para ninguém. Então, eu guardei aquilo para mim. Fui contar depois de um tempo, tomando remédio e tal. A única pessoa que sabia era a menina que estudava comigo. E depois de um tempo também, com essa doença, teve alguns pensamentos que eu tive sobre suicídio. Então, além da ansiedade, depressão, eu tive pensamentos suicidas. Aí é muito difícil. Na época, eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa, ela falou umas coisas bem uau para mim. Falou que pensar ou cometer suicídio é uma coisa de pessoa fraca, é uma coisa de pessoa covarde. Então, além de, tipo assim, uma pessoa que está pensando em suicídio ou uma pessoa que está com depressão, tipo, tentar compartilhar isso com alguém, e eu vejo que muitas pessoas não estão preparadas também para ouvir. Ok. Elas não estão preparadas para ouvir, ou às vezes falam muitas respostas prontas
aquelas respostas que vem na internet, de Facebook. Ah, não, não pense isso não. Ah, não, isso é coisa de covarde. Ah, não, isso é de uma pessoa fraca. E isso é muito ruim, porque isso é você tá negando para a pessoa o que ela tá sentindo. E você não pode invalidar o que a pessoa tá sentindo, porque o que ela tá sentindo é legítimo, né, Bi? A Lauane, acho que Verdade. pode falar um pouquinho disso, porque o que a pessoa está sentindo é o que ninguém sabe o que o outro está sentindo, e você não pode negar. O que você, uma pessoa, se você conhece alguém que está passando por isso, ouça o que ela tá dizendo, porque só dela te dizer é de uma coragem enorme. É de uma Verdade. coragem enorme. E uma pessoa, quando ela quer fazer alguma coisa, ela também dá uns sinais. Enfim, o meu caso foi eu sei que tem N casos sobre suicídio, mas, né, enfim, eu acho que o que eu queria dizer é sobre as pessoas não estarem preparadas mesmo para ouvir. Uhum. Quando uma pessoa está passando por alguma coisa assim. Quando está com ansiedade, quando está com depressão, ou quando ela até pensa sobre suicídio e comenta isso com alguém. Porque quando ela comenta com alguém é porque ela confia naquela pessoa. Sim. E o mínimo que aquela pessoa tem que fazer é ouvir. É ouvir o que ela tem para falar e ouvir, perguntar o que ela está sentindo. Porque nem todo mundo acho que quer ouvir as pessoas, né? E é só isso, gente, é só ouvir. E eu acho que não é nem, acho que talvez não é nenhuma questão de não querer ouvir em todos os casos. Às vezes a pessoa não sabe como ouvir aquilo e processar aquilo. Então, é importante você falar, você ter alguém que você conheça, que você confie para contar isso, mas também é muito importante essa pessoa que está ouvindo. Claro que assim, a pessoa que está falando está contando para ela porque confia nela. Então, o ideal é que essa pessoa que está ouvindo saiba como orientar essa pessoa. Por exemplo, se ela não souber o como ouvir, como processar aquilo, que ela guie para algum lugar, ou algum profissional, ou algum Ajuda, né? que consiga ouvir a pessoa e ajudar ela a processar aquele momento que ela está passando. No site do CVV, né, que é o cvv.org.br, lá dentro ele deixa algumas opções bem legais, assim, por exemplo, se a pessoa não tiver um psicólogo, já não fizer nenhum acompanhamento, é uma opção, né? Eles indicam os CAPs, que são Centros de Atenção Psicossocial, que e também tem serviços de algumas universidades que fazem atendimentos gratuitos para as pessoas, se a pessoa não pode pagar, e conversar mesmo, para tentar entender o que está passando. Tem também alguns telefones que você pode ligar para para conversar, se você estiver tendo esse tipo de pensamento, que é o 141 e que é um serviço de apoio emocional e prevenção ao suicídio, e também tem um chat do próprio CVV, que se acessa o cvv.org.br, e lá eles têm um chat com o pessoal que é treinado, o pessoal que assim, que está preparado para ouvir o que você tem a dizer e não Ah, Deslegitima o que você está falando, né? Exato, e sim. Mas saber eu como. sei, tem muitos mesmo recursos para a pessoa recorrer. A Lauane acho que pode falar melhor sobre isso. Tem muitos recursos para a pessoa recorrer. Hoje tem atendimentos gratuitos em muitas UBSs, mesmo que não tenha, às vezes você Sim. passa por um clínico que ele te encaminha, mas entre uma pessoa que ela está passando por isso e até ela ir atrás disso, às vezes a pessoa ela não quer sair de onde ela está. Às vezes ela não quer sair do quarto. Ela não sente forças para sair do quarto. Então o que ela tem ali no momento e no momento que tem, né? Quando ela está falando com alguém, com alguma pessoa, é aquela pessoa, é aquela pessoa que ela está recorrendo, entendeu? Então, acho que tipo assim, eu sei que muita gente não está preparado. Eu disse que tem muita gente que às vezes não quer ouvir, mas é porque às vezes eu não estou colocando a culpa na pessoa. Mas, tipo assim, eu acho que tem muita gente que às vezes acha que é uma frescura, sabe, da pessoa, tipo, Sim. ai não, procura Isso, tal verdade. coisa, ai não, vai pro psicólogo. Eu não tô dizendo que todos os casos, mas tem essas pessoas, Olhar, sabe, falta de que Deus, essas coisas. exatamente, tem Preguiça. aqueles que é da fé. Você não tem Deus, procura Deus, que não sei o quê. Gente, não é assim que se trata.
Não é assim. E com todo respeito, tá? Com a fé das pessoas, com todo respeito, eu sei que a fé ela é muito importante, mas aquela fé que nega, a fé que nega o que a pessoa está sentindo, qualquer fé que é negacionista, né? Mas a fé que nega o que a pessoa está sentindo é um gatilho para a pessoa. É tipo assim, você entregar a pessoa para, sabe? E A eu fé acho tem que é que ser só utilizada ouvir. como apoio adicional, né? Sim, Tá. sim. Se sua fé é negacionista, E corre dela. Procura outra que tá errado, gente. Não é? Isso aí. porque é uma coisa científica. A pessoa está sentindo aquilo, ela tem as emoções dela, às vezes ela está com algum trauma, passou por alguma coisa na vida dela, e aí ela está se abrindo para a pessoa. Então, ela confia naquela pessoa. Então, o mínimo é só ouvir, só ouvir. Tipo, o que você está sentindo? O que está acontecendo? Fala, pode falar, eu estou aqui para ouvir você. É só isso, gente, só isso. Ouça Sim. a pessoa. O E que ela a tem para pessoa falar? não precisa necessariamente tomar uma ação, fazer alguma Não coisa precisa falar de nada, imediato. Só escuta, Sim. só abraça, escuta. ouve, depois você processa isso e tenta ajudar aquela pessoa da melhor forma. Sim. Onde tem o Google, gente, tem mil opções que a gente pode buscar ajuda e como agir numa situação como essa, mas não usa esse tipo de frase, essas palavras que você vai entregar a pessoa para o que ela já está buscando. Se você Sim. está num momento ruim desse, a pessoa fala que, não, e geralmente é uma pessoa que a gente confia muito, gosta muito, se apoia nessa pessoa e ela vem, não, isso é frescura, é falta de Deus, você tem que trabalhar mais, tem que pensar em estudar, tem um plano. Isso acaba te entregando, te afundando mais do lugar que você já está. Então, se você não vai dizer nada que pode ajudar necessariamente, só escuta, abraça e depois você processa isso e tenta direcionar Sim, essa sim. pessoa para o Uhum. lugar certo, que é um consultório de uma psicóloga, um psiquiatra, e alertar os familiares também, porque às vezes essa pessoa necessariamente não vai falar nem com o pai, nem com a mãe, vai falar com um amigo, uma pessoa bem próxima, uma prima, uma tia, e às vezes os pais não estão nem sabendo o que está passando na cabeça dessa pessoa. Então, às vezes está vivendo ali, acho que a pessoa está cansada, tá abatida, tá triste com qualquer coisa, acha que problemas da escola e não percebe, não repara no que está acontecendo dentro da própria casa. Então, é só isso, é o que o David falou. Escute. Bi, obrigado por você ter compartilhado isso com a gente também. É muito importante, você sabe que a gente também está aqui para te apoiar no que você precisar, a gente se conversa muito e se apoia muito. O podcast veio para isso também, para ajudar a gente a externalizar muitas coisas e superar muitas coisas. E é isso. Obrigado, meu bem. Obrigado, Vi. Bi. Mas é isso que você falou mesmo, porque quando eu lembro de umas coisas que passava, porque geralmente algumas pessoas se sentem muito sozinhas mesmo, sabe? E se sentem sozinhas e acham que o que elas estão sentindo é uma coisa que, tipo, ninguém acredita mesmo, já elas não vão conseguir ajuda de ninguém mesmo e tal. E aí, uma frestinha que elas conseguem falar com alguma pessoa, aquela pessoa ainda termina de invalidar o que ela está sentindo. Sim. Então, colocar uma pá de terra ainda no que ela está sentindo. Então, ali é o que ela tem para ela seguir naquilo aqueles pensamentos que ela está tendo. Então, é isso. Só ouçam, gente. Ouçam as pessoas, ouçam mais as pessoas. De verdade. Quando perguntar como a pessoa está se sentindo, esteja mesmo aberta para ouvir o que a pessoa tem para dizer. Sabe? Hoje a gente tá muito no automático de tipo assim, oi, como que você tá? Eu não tô muito bem. Mas isso vai passar, e vai passar. Passa, tudo passa, gente. Às vezes nem ouve. As coisas Fala, passam que mesmo. bom, também tô bem, nem percebeu que a pessoa falou, não, eu tô mal, não tô bem. Mas eu tô bem, obrigado, tchau. Sabe embora. Aquela cena do filme da Minha Mãe é uma Peça, que ela tá lá, no Minha Mãe é uma Peça 3, que ela tá lá no hall, e aí ela tá lá e chega uma vizinha dela. Aí ela fala, oi, fulana, você tá bem? Oi, eu tô bem. E você, dona Hermínia? Ela fala, não, meus filhos não sei o quê. Então tá bom. Ela, não tá bom, essa vaca não entendeu que não tá bom. É isso, não tá bom, não tá tudo bem. Isso. É sobre isso. É a questão de trabalhar a empatia, né? Você colocar no lugar do outro. Que é o tão trabalhar difícil, empatia. né? Nessa sociedade de hoje é o que é mais difícil. E eu já vou dar um gancho também
para inserir, que a maioria dessas doenças que a gente tem hoje em dia, que não são novas, na verdade, né? Estão desde os primórdios aí, só que agora é falado, é comentado, é estudado, está sendo levado à tona, é levado a sério, mas acho que uma das coisas que nos levam a ter esses canais de ansiedade, de depressão, de pensar em suicídio, é a vida que a gente leva hoje em dia. É tudo muito rápido, é muita informação, é muitas coisas que a gente quer alcançar, muitas coisas que a gente quer conquistar, e a vida no Instagram é perfeita, né? A gente é bombardeado de vidas perfeitas, de pessoas ricas, de gente muito bonita. A gente é perseguido por isso o tempo todo, e a gente vê isso na TV, a gente vê isso nos filmes e tudo mais. E eu acho que é um dos fatores principais, né, que nos colocam nesse caminho. E a Lau comentou um assunto que eu acho muito interessante, e eu queria que ela dedilhasse mais, desse mais sintomas, que é o burnout. Que o que eu sei basicamente que é relacionado ao mercado de trabalho e tal, pressão, essas coisas que acontecem dentro dos empregos, na verdade. Lau, por favor, se você puder comentar mais sobre. Basicamente, o burnout, tá? É o esgotamento físico e mental advindo da questão trabalhista, da questão do trabalho. Esse transtorno, essa síndrome, na verdade, é uma síndrome bem recente. Na verdade, ela não tem nos locais de diagnóstico, entrou no CID há muito pouco tempo, e hoje ainda é muito difícil diagnosticar o burnout, porque, assim como a ansiedade e a depressão, ela tem muitos sintomas semelhantes, só que a maioria delas está atrelada a uma questão profissional. E tudo isso, geralmente, é desenvolvido por questões específicas da área de trabalho, do mercado de trabalho. Metas competitivas, carga horária extensa, muitas cobranças dos chefes, da gestão, e isso vai causando um acúmulo de cansaço, né? Como se a pessoa tivesse cansado todos os dias. Não é, por exemplo, um cansaço, por exemplo, hoje o dia foi pesado, estou cansado. É uma questão recorrente. Quando você vê, por exemplo, mesmo no final de semana, você está sem vontade de fazer as coisas, esse cansaço que você tem do dia de trabalho, você acaba levando para o final de semana também, para a sua vida pessoal, dá uma apatia, você acaba tendo outras questões, tensão emocional, você acaba ficando mais nervoso, mais cansado, dores físicas também, né? Você tem dor de cabeça frequente. Acho que eu vou sair Gabaritei tudo, gabaritei. É isso. Eu acho que estamos diagnosticados aqui, né? Todas têm burnout. Meu Deus do céu. Então é isso, muito Gabaritei. obrigada pelo episódio de hoje. Gente, engatilhei todo mundo aqui. Não, Bi, não, é um Vai, assunto que eu continua, queria Bi, desculpa. comentar mesmo, por favor. Então, também problemas gastrointestinais, a famosa dor de barriga, gastrite, dor no estômago, sensação de fracasso também, quando você acha que nada está certo na sua vida, que você não faz nada certo. Esses são sintomas de burnout. Eita, Então, você tem que ficar muito atento. Nossa, essa nota foi mais alta que a da minha do Enem. Porra! Meu Deus. Ai, que ódio. Eu tô com isso, amiga. Ai, que ódio. Bi, eu falei porque eu vivi um estágio muito disso. Eu sou a psicóloga agora e eu estou me dando o diagnóstico. Eu tive burnout no período. Ela tá fazendo o que a gente falou, 40 minutos para não fazer. Eu sou a psicóloga e eu estou me diagnosticando agora que eu tinha burnout. Eu vivi um período muito assim, acho que foi o ápice que me fez buscar terapia mesmo e tomar remédio controlado. Tomei por um tempo porque eu me sentia muito assim. Isso de você falar do esgotamento, eu me sentia todo dia cansado. E no fim de semana eu também estava cansado. A apatia, eu não tinha ânimo para fazer absolutamente nada. E chegava domingo de manhã, eu já estava pensando na segunda-feira que eu teria que trabalhar e como seria o dia, e como eu teria que fazer as coisas. Eu já estava arquitetando como fazer para entregar as demandas que eu tinha no dia e tentar sair minimamente no horário de trabalho, que ainda sempre escapava para 10, 11 horas do dia trabalhando. Então, eu vivi muito esse tempo e foi aí que eu falei, não, eu preciso de ajuda, e fui buscar ajuda para lidar com isso. E foi um período muito difícil para mim, porque também afetou
no meu relacionamento também, eu não estava 100% com o Rodrigo com a minha relação nesse momento, e eu precisei sair do emprego, e saí, fiz isso, foi a melhor coisa que eu fiz. Hoje em dia eu trabalho num lugar melhor, estou estável, não tô mais, não sinto aquela sensação que eu sentia todos os dias indo trabalhar. Era muito maçante, você parece que você carrega o mundo nas costas e você só é um funcionário como 1000 outros que tem no mesmo lugar, e parece que tudo depende de você, e o sentimento de derrotismo mesmo, sabe? De que você é uma pessoa totalmente incompetente, aquilo não sai da sua cabeça. Você sempre pensa que você é uma pessoa incompetente, que você é burro mesmo, você não sabe o que você está fazendo. Você está no lugar errado, você não é qualificado para aquilo, não deveria ter feito isso, não deveria ter aceitado o cargo assim, não deveria ter pensado de tal forma. E isso é muito maçante. Eu vivi isso por, acho que, quase um ano, mais ou menos, e foi um período muito difícil. Tive problema intestinal também, veio gastrite, tive tudo isso de uma vez. E, consequentemente, no final, precisei sair do emprego para ficar bem. E hoje estamos aqui, né? Não estamos mais, mas estamos aí. E é importante falar também que essa questão do burnout, se não tratado corretamente, ela pode vir a desenvolver depressão. A depressão, na verdade, é um quadro mais prolongado, né? Então, você tem que tomar cuidado, você tem que cuidar enquanto é cedo, para justamente não causar coisas piores, não desenvolver questões mais complicadas, né? Sim, total. Acho que eu estava chegando nas questões mais complicadas que eu falei. Eu preciso de uma psicóloga. E fui buscar e me ajudou muito. É incrível como o simples fato de falar as coisas já te ajuda 1000%, né? E você precisa pagar para uma pessoa para você falar e resolver, né? Você não pode simplesmente falar para qualquer pessoa que você encontra no meio da rua e resolver o problema. Não. Você tem que ter uma pessoa que paga e ela vai te ajudar a resolver. E me ajudou. É a coisa que a gente mais fala aqui nesse podcast. Façam terapia, gente, continuamente. O quanto você puder fazer, façam. É a melhor coisa que você pode fazer para você mesmo e para as pessoas ao seu redor. Porque se você um investimento muito bem pago. É um dos melhores investimentos, né? Acho que não tem nada melhor do que você cuidar de você, e cuidando de você, você cuida das pessoas ao seu lado, ao seu redor, e todo mundo fica mais colorido e animado, como todo LGBT deve ser, né? Tem que ver, né? Tem que ver. Mas é isso mesmo, gente. Terapia é tudo. Eu recomendo para todo mundo. Eu panfleto muito terapia. Gente, faz terapia. Amiga, faz terapia. E você, Hiroshi, tem alguma relação? Perfeita, né? Ai, gabaritei aqui, a Laura falando, eu falei, meu Deus, foi a relação que eu tive. Assim, eu não vou falar o nome, mas eu trabalhei muitos anos na mesma empresa, então quem trabalhou comigo vai saber que eu tô falando lá. Onde eu trabalhava, eu tava nesse estado. Eu sei de onde você tá falando. Né? Gata. Ai, adoro. Põe o nome no pausa do bom trabalhista, eu adoro. Vamos ainda não tenho advogado. Mas eu tava vivendo essa relação. O que o Clayton falou me descreveu completamente. Assim, você ficou ali engatilhada, né? Eu tô engatilhada aqui. Eu vou sair daqui, eu vou ligar para uma psicóloga, eu vou precisar de uma consulta com ela. Mas foi isso, foi tipo, eram prazos insanos e tipo, você tinha que fazer responsabilidades acima do que eu tinha que realmente ter, porque eu não estava ganhando para aquilo, eu tinha um cargo muito baixo para fazer o que eu estava fazendo. Eu sabia disso, eu tinha noção disso, mas eu queria fazer. Eu não sei o porquê ainda, preciso tratar isso na psicóloga, mas eu queria mostrar que eu era capaz de fazer. E aí, não tinha final de semana, não tinha descanso, você parava de trabalhar na sexta, tipo, parava de trabalhar fisicamente, mas você passava o final de semana inteiro pensando no que você tinha que entregar na próxima semana. E aí você não conseguia se entregar para mais nada. Tipo, eu não tinha mais relação familiar. Às vezes eu saía com os meus amigos, eu tava tipo, com os amigos fisicamente, mas pensando em outras coisas, tipo, nas metas que eu tinha que cumprir, em tudo que estava atrasado e tudo mais. Então foi um período muito insano. E aí eu me considero um pouco mais privilegiado nessa parte, porque eu consegui arrumar, eu consegui um outro emprego. Então eu saí desse emprego e consegui um outro, e eu falei, olha, eu delimitei criei alguns limites pessoais, e falou, isso eu sei que eu não vou fazer em lugar nenhum, nunca mais. Não vou. O capitalismo não vai me obrigar, a não ser que ele me obrigue, mas isso ele não. E aí...
E aí eu criei algumas barreiras, assim, falei, não, isso não dá pra fazer de novo. Tipo, eu preciso ter uma vida. E aí foi logo quando eu conheci o Kleber, e aí a gente está juntos, ai, tá bem melhor, e aí tudo mais. Então melhorou. Mas eu tô aqui todo engatilhado. Lawane, meu amor, você ia falar alguma coisa? Eu só ia também falar umas coisinhas de como prevenir, de como tentar aliviar essas questões. Eu não sei se está chegando já na parte, você já pode falar. Não, pode falar, amor, pode falar. Bi, se você não falar, a gente não vai deixar, não, que a gente fala mesmo. Entendeu? Pode Ai, falar, gente, mas meu eu também amor. gosto de Fique à falar. vontade. Tô aqui anotando tudo que é para prevenir. Então, gente, uma das questões principais para prevenir qualquer doença mental, eu também tenho preguiça, mas sim, é a atividade física. Porque a atividade física, ela libera a endorfina. E a endorfina é o hormônio do relaxamento. Então, sim, gente, precisa fazer exercício físico, não para emagrecer, mas para ter uma mente saudável, um corpo saudável também. A questão do burnout, por exemplo, não, primeiro de tudo, vá ao psicólogo, vá ao psiquiatra, isso é essencial. Mas, além disso, também a atividade física, no caso do burnout, avaliar as condições de trabalho, ver quais são os limites. É como o Hiroshi falou, quais são os limites que você consegue colocar na sua vida pessoal. Uhum. Se você, por exemplo, consegue, de repente, às vezes algumas pessoas têm um relacionamento mais aberto com o chefe, dá para bater um papo, falar, olha, isso daqui eu não vou conseguir fazer, eu não posso fazer isso. É claro, tudo uma questão de possibilidades, né? Às vezes a gente sabe que tem locais que a gente não tem essa abertura para falar com o chefe, a gente sabe que tem locais que você não consegue mudar o que está já pré-estabelecido. Então, você precisa reavaliar. Tem a possibilidade, por exemplo, de você tentar procurar um outro emprego, tentar, de repente, mudar de cargo. E isso é tudo uma questão de verificar as possibilidades. É claro que a gente sabe que tem, que, enfim, a gente vive num mundo capitalista e que a gente precisa pagar a conta, mas precisa também dar uma analisada nisso, né? Outra coisa muito importante, tá? Consumo de álcool e drogas legais e não legais, tá? Droga. Deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Também pode... Pra quem não tá pra quem vendo... não tá vendo, a bicha tá com uma necessaire, uma mala de 5 quilos cheia de remédio. De drogas lícitas. Lícitas, gente, lícitas. Mas assim, tem tanto remédio aqui que eu não posso falar os nomes porque a gente não tá sendo patrocinado, mas eu tomo todos. É isso. Obrigado. Mas se quiser patrociná-lo... Maconha, crack, cocaína, tudo LSD, tudo aqui na tela. Mas então, só coisa leve. Muita gente usa o medicamento, usa o álcool para fugir dessa questão. Muitas vezes alguém tem, eu tenho um calmante aqui da minha mãe, acaba usando calmante, acaba usando outras drogas, outras questões para relaxar, para fugir dessa realidade, e na verdade você só está adiando ali uma questão, porque você precisa tratar a questão em si, e você fazendo isso, além de adiar, contornar a situação, acaba sendo pior, porque acaba neurologicamente afetando também essa questão. E também é muito importante exercícios de relaxamento. A gente acha que é aquela questão de vou meditar, vou relaxar, é uma questão só que para quem tem tempo. Não, a gente precisa fazer, a gente precisa encontrar um espaço na nossa agenda, no nosso tempo corrido para relaxar. Rotina, né? Isso, para ter um hobby, para fazer uma coisa que você gosta. Às vezes, não gosto de meditar, não gosto de fazer mas, né, às vezes tem alguma coisinha que você gosta de fazer. Isso, cria um podcast com 3 viados amigos seus. É isso, faz isso. Leitura, decoração, o que você quiser, leitura, qualquer coisa que faça você relaxar, extravasar, até mesmo jogar videogame. Que a gente gosta. Sim, luta, socar às vezes um saco de areia, não ajuda, né? Saco de areia não. Fosse a cara de alguém. É um Zé por aí, nesse Tocar o patriarcado. É sobre isso. Tudo. Pronto. Os terraplanistas, sonhos por um. E também, gente, além disso, o básico, né? Você dormir adequadamente, dormir
a quantidade necessária, Essencial, porque muita essencial. gente não dorme direito, não descansa Eu vim para direito, esse às vezes podcast vai para dormir apanhar com da o celular. Lawane. É isso. Mas Oi, isso é você muito queria real, né, falar amiga? assim? Se alimentar bem, dormir bem, né? Sim. É Às essencial. vezes Tipo, só de fazer o básico, você já consegue ajudar aí, já consegue melhorar uns 40%. E isso é sim. imprescindível. É porque essas coisas, como eu tinha dito, quando eu estava trabalhando e estudando, eu estava me alimentando super mal e essas coisas super, eu vejo que propiciaram, sabe, tudo aquilo que estava acontecendo. E acho que é o que você acabou de falar, né? E propiciaram, e a alimentação tem muito a ver. Tudo que a gente come, pô, é umas coisas bem assustadoras, né? Que dependendo do que a gente come, pode, tipo, é uma coisa que potencializa, né? Sim, eu É, priorizo muito sono também. sim, água, nossa, dormir, relaxar, ter tempo para fazer as coisas. Por exemplo, tem muita Ouvir gente. música, Sim, ir pro carnaval. Ouvir podcast, dançar, @Fala Gay ralar a podcast o bunda tempo no todo. chão, Ai, que gatilho. não levar trabalho para casa, E quando trabalha em casa, amiga? É sobre Quando isso. trabalha em Gostaria, vamos casa? conversar sobre isso. colocar uma meta ali. Por exemplo, você sai 6 horas do seu trabalho. 6 horas você saiu do seu trabalho, esquece trabalho. Vai fazer qualquer outra coisa que não envolva o trabalho. Vai jogar um videogame, ler um livro, fazer alguma coisa, esquece o seu trabalho. Daquela hora em diante, você não é mais o funcionário, você é o ser humano, você é a pessoa. Você é a pessoa ainda sendo funcionário, mas a partir por exemplo, a partir das 18, das 20 horas, que eu termino o seu horário de trabalho, você não é mais o funcionário. Você é o David do podcast, a gay, e você está vivendo a sua vida. Você não é mais O funcionário gay. da empresa. Viado. Que Você não é mais o alegre. funcionário daquela empresa. Não, mas isso é real, que ela falou. Esses limites, assim, eu coloco. Que eu tô trabalhando de casa já tem 1 ano e meio, né? Trabalhando como home office. Começou forçado, por causa da pandemia, etc., igual todo mundo. Mas aí depois não voltou mais. Tipo, ficou forever. E aí, pra mim, uma coisa que não funciona é eu trabalhar de qualquer lugar da minha casa. Eu tenho que ter esse cantinho específico aqui. Tipo, é aqui que eu vou trabalhar todos os dias. Eu desliguei o computador, encosto a cadeira, saí daqui, eu tô na minha casa. Tipo, acabou, não tô mais trabalhando. E isso, eu no começo foi muito mais difícil de me adaptar. E aí, foi treino, né? Você tem que treinar a sua cabeça a pensar. Já desliguei, não estou mais trabalhando. Estou na minha casa, vou fazer qualquer outra coisa. E aí, depois de alguns meses, assim, bem difíceis, aí eu me acostumei. Então, aí eu já consigo, tipo, desliguei aqui, saí da cadeira, já não estou mais trabalhando. E aí eu paro de pensar em trabalho. Então, isso é algo que você tem que se forçar no começo É a um fazer. exercício, né? É um exercício, diário até você conseguir criar a rotina e entender que não é e pronto, acabou. Acabou o horário, Exato. fui embora, gatas. É sobre Até isso. Tem amanhã. aquela coisa do só mais um minutinho, deixa eu só terminar uma planilha, deixa eu só fazer isso aqui. Sem isso. Deu o Exatamente. horário, tchau. Tipo, não vai dar É tempo, isso. meu Deus, É é isso. fechamento, não vai dar tempo, é fechamento. É sobre isso, A gata. gente fala essas coisas e a gente sabe que tem uma linha muito tênue em tudo que a gente precisa fazer, a gente precisa trabalhar e tudo mais, mas é um exercício diário. Eu sempre fico 1 hora a mais, 2 horas a mais, fica só meia hora, só 1 hora, vai diminuindo reduzindo. aos poucos, vai programando o seu dia de uma maneira que você consiga chegar lá no final e falar, ó, eu vou embora, e vai fazendo isso pro seu chefe, para ele entender também que você não é um empregado full-time da empresa. Mas eu entendo que é difícil, realmente eu vivi isso por muito tempo, mas é um exercício diário. Com o tempo você acaba chegando lá e consegue fazer como o Hiroshi já faz, entender que deu horário dele, agora é a casa dele que ele vai curtir, é a comida dele que ele vai fazer, as coisas que ele precisa fazer da rotina da casa dele, e o trabalho é só no outro dia. Mas eu sei que eu entendo que é Spoiler, muito gatas. difícil Dá e a tempo gente sim. precisa... Dá tempo sim. Dá tempo, porque a gente fica com a cabeça tão louca, e a gente está tão atolado em pensamentos, em coisas e e-mails que a gente não consegue enxergar o óbvio que está ali na nossa cara e que é simples de resolver, mas está tudo tão bagunçado, tão embaralhado as coisas que a gente não consegue chegar e mudar isso. Às vezes precisa vir alguém de fora e falar, viado, faz assim.
Tipo, faz uma bola Uhum. e pronto. É isso. Fez a bola, sua vida mudou e resolveu o Ou, seu problema. ou às vezes você só precisa realmente desligar, ter um dia para você desligar e E descansar mesmo, para no dia pensar. seguinte você ter uma ideia clara sobre aquilo que você está fazendo e tudo faz sentido, sabe? É Sim. muito isso também. Tipo, ter uma boa noite de sono, gata, comer aquilo que você comeu, sabe? Fazer uma comidinha legal. Ou, tipo, Uhum. só curtir com seu amigo, ou com seu boy, com seu crush, sei que delícia pra quem tem. E aí, tipo, sabe, ter um momento de relaxamento, sei lá, e no dia seguinte você vai estar muito melhor. Mas é isso, gente. Se você tá ouvindo a gente aí, se chega alguém querendo conversar com você, pedindo ajuda por algum motivo, escute, mesmo que você não saiba muito o que fazer, o que dizer para essa pessoa, seja uma pessoa acolhedora, somente escuta que já vai ser 1000%, já vai ajudar 1000% essa pessoa que decidiu desabafar com você sobre qualquer motivo. Lá eu vou pedir para você indicar para gente os telefones que você tem, algum Instagram que você conheça, para o pessoal que está ouvindo a gente escutar e saber como buscar ajuda, se precisar em algum momento. Claro, gente. Primeiramente, a gente tem um CVV, né, que é o Centro de Valorização à Vida, que é justamente para a prevenção do suicídio, para pessoas que têm ideação de suicídio, ou mesmo que não tenha ideação, mas esteja num momento complicado, que é o 188, você pode ligar, ou então pesquisar na internet, porque também tem um chat do CVV. Além disso, se você tem condições, tem um convênio médico, muitos convênios médicos têm um atendimento psicológico já diretamente por videochamada, por teleconsulta. Pelos hospitais públicos, você pode, qualquer UBS, pede para ser encaminhado para o psicólogo, faça os seus sintomas, fala o que você está sentindo, que eles te mandam para um atendimento psicológico, geralmente é o CAPS, que é o Centro de Apoio Psicossocial. Ou então você tem a opção de ir já diretamente num CAPS. Você pode pesquisar no Google e procurar o CAPS mais perto de você. Aí você pode tentar entrar em contato e eles informam a melhor forma de ser encaminhado para lá. E também tem alguns outros locais. Se você quiser, eu acho que todas as universidades que têm curso de psicologia têm atendimento gratuito, tá? Ou a um preço social. E tem também outros psicólogos que atendem também ao preço social. Tenho contato aqui de alguns que fazem teleconsulta. Vou pedir para os meninos colocarem também lá no Instagram para vocês terem também um atendimento. Às vezes pode não ser de graça, mas pode ser num valor social, num valor que seja acessível para Simbólico. atendimento. Sim, e faz total diferença, gente. Faz total diferença. Sim. Busquem ajuda, não é vergonha, não é frescura, não é algo do outro mundo. A gente não tá bem, ainda mais nesse momento de pandemia que a gente viu essa loucura que é esse país. Se você estiver bem, meu amor, você é no mínimo alienado ou 17, né? Então, procure ajuda, Privilegiado. fale, total, total. Fale, põe pra fora, esteriliza as coisas, busca ajuda, fala com o amiguinho, fala com o marido, com a esposa, com a mãe, com o pai, com a tia. Não tenha vergonha, põe pra fora, que vai ajudar muito. Gatinhas, vocês querem dar algum recado? Querem falar alguma coisa? Ou a gente pode ir pro Olha Isso, Bia? Eu só quero agradecer a Lauane mesmo por ter coragem mesmo de vir aqui falar com 3 gays e assim, se juntar com a gente e tal. E muito obrigada, porque gente, um sacrifício aqui que eu tô fazendo. Pela profissão, né, Bia? Eu entendo, é assim mesmo. É um tema que eu queria falar, assim, eu conversei com vocês, né? Todo mundo, a gente queria falar, só que a gente não tinha know-how nenhum para falar sobre isso. A gente tinha as nossas vivências, mas a gente não tinha esse olhar profissional, assim, de fora. Então, para mim, a Lauane ter topado vir aqui fazer esse episódio com a gente, para alertar as outras pessoas, né? Isso para mim foi, assim, tudo. Foi Tudo maravilhoso. chique. Se vocês quiserem isso, me chamar gente. também. Ai, desculpa, eu te cortei. Não, Bi, pode falar. Eu já estava me autoconvidando também, se vocês quiserem me chamar para outros dias, mesmo que não seja como psicóloga, como outra coisa, pode me Outros chamar. temas, né, Bi? Tá? Para falar Tô sobre me carnaval. autoconvidando. Tô me autoconvidando. Isso Arrasou. aí. Ainda bem que você se autoconvidou, né? Pelo menos quando a gente chamar, você não vai ter desculpa para negar.
Já tá gravado já. Tudo. Obrigado, Lau. Foi essencial a sua participação, viu? Agora, vamos para as nossas indicações, o nosso quadro. O Olha Isso, Pia, por Olha favor. isso, Pia! A gente precisa de uma vinheta, socorro, Brasil. É que Faz a uma gente é vinheta pra pobre, gente, né, gente? Brasil. Não tem patrocínio. Por enquanto, Bom, por enquanto. por Então, enquanto, vem aí, vem aí, vem aí. A nova identidade visual e tudo mais. alguém tem algum gatilho, alguma coisa no Ai, gatilho meu já? Deus. Não, eu tenho aqui, tá? No meu não é gatilho, não, tá? O meu me ajuda, na verdade. Que eu, como uma pessoa ansiosa que sou, ouço muito podcast para diminuir um pouco a minha ansiedade, porque eu acho que a voz me direciona e diminui, me deixa mais calmo. E eu gosto da Monja Coen. Às vezes eu fico irritada com a paciência dela, às vezes fico irritada, mas na maioria das vezes me acalma. Ouvir a palestra dela, que para quem não sabe, o Despertar Zen, que tá lá no Spotify, tá no Google, tá em todo lugar. Tem no YouTube também o podcast do Despertar Zen, que é da Monja Coen. Ela fala das palestras delas, que geralmente faz nos templos, e é tudo gravado e editado e é postado, e é muito bom, tipo, você entender como funciona também o budismo e tudo mais. E me senta, a voz dela é muito calma, gente. Se você estiver num período muito ansioso ou muito acelerado, a voz dela vai te trazer para um ponto mais calmo também. Você vai começar a entrar no ritmo do podcast dela e entender também as coisas os assuntos que ela aborda é muito essencial do nosso dia a dia, da nossa vida. Vão lá ouvir e me digam o que acharam. Despertar Zen com a Monja Coen. Já tô seguindo aqui no Spotify já, vou ver se eu começo a Ela ouvir. não tem mais temporadas, é bem antigo, mas eu sempre tô ouvindo alguma coisa ou outra para me aliviar nos meus Ah, não é dias de tão antigo não, tensão. Bi. Ela lançou ano passado, dia 25 de maio, o último episódio. Não é tão antigo assim. E já tem um ano, né, gata? Mais de um ano, né? Ah, gata, mais um ano. E aí? E aí, Normal. acabou? Cada Acabou um tem ali? seu tempo, exatamente. Cada um tem seu tempo. Ela tá preparando outra Tá, coisa. tá bom. Você tem alguma indicação, Hiroshi? Eu tenho, né? Que vocês acharam que eu não ia quebrar o tabu hoje, né, querida? Não, não Hoje achei. eu vou indicar um filme que lançou agora em setembro, né? Na data desse episódio, da divulgação desse episódio já vai ter lançado nos cinemas, que é o Shang-Chi. Eu não sei falar chinês, mas eu acho que é assim mesmo, não. Sim. E a Lenda dos Dez Anéis. O que eu acho bom nesse filme? Porque eu não sei eu não tenho certeza se ele é o primeiro, mas é um dos primeiros filmes hollywoodianos com elenco predominantemente asiático. Isso não acontecia. Inclusive, acontecia o contrário, como a gente teve em Punho de Ferro, que é um puta de um whitewashing do cacete, em que eles colocam um cara branco de olho azul para fazer um personagem asiático. Então, assim, não sei se vocês têm noção do quanto isso é maravilhoso, sabe? Ter uma produção assim que você consegue eu como asiático consigo me ver no cinema, então tipo, eu consigo me sentir representado ali. Por mais que ali eu tenha descendência asiática, por mais que eu tenha essa descendência asiática e eu seja brasileiro, eu tenha cultura brasileira, ver pessoas que se parecem fisicamente comigo, mesmo que representando uma história de origem asiática que não faz parte da minha realidade, tem um puta significado, assim, é muito forte. Então, eu acho isso maravilhoso. É assim, a gente vai falar bem, mas falar mal também, né? A Hollywood não tá fazendo isso porque eles são bonzinhos e porque eles gostam dos asiáticos, eles falam assim, vamos representar eles? Não, é porque eles viram toda a repercussão negativa que teve o Punho de Ferro, por exemplo, né? Que foi uma das últimas adaptações que foram lançadas, mas também eles viram que o Pantera Negra, né, todo o sucesso que teve o Pantera Negra colocando personagens ali, negros, pretos, sendo representados numa produção com elenco predominantemente preto ou negro, né? Então, eles viram que isso foi um puta de um sucesso. Foi, assim, não teve precedente de como foi sucesso, como gerou lucro para eles, né? Vamos colocar em miúdos. E aí agora eles estão visando também fazer isso com o público asiático, né, com descendência asiática. Então eles estão com muita expectativa nesse sentido. E assim, da forma que veio não é boa? Não, mas eu espero que isso faça sucesso para que tenha outras
produções nesse mesmo sentido, e não só asiáticas, mas também negras de novo, e, sei lá, Sim. pessoal de É outras aquela etnias. velha história, né? Já dizia Laura Serafim, né? Quem não sabe fazer, copia, né? Aí vai só pra entrar na onda, né? Exato. Então, assim, tem uma expectativa muito grande em cima desse filme. Eu espero que realmente seja bom, porque ainda não, né, vou ter que ir no cinema assistir. Ou porque só tá no cinema agora, eles não lançaram em lugar nenhum ainda. E esperar para ver se vai ter essa. Não vai pra Disney? Não vai ainda não, eles não nem tem data ainda para colocar na Disney. Eles estão lançando Olha, exclusivamente nos cinemas. então o Eu cinema acho, tá aberto aqui no Brasil já? eu acho que já tá. Depois, acho que Assim, desde o mês passado já abriu já. Mas abriu assim, pelo que eu vi, eles estão falando que estão limitando, sabe aquelas coisas assim, tipo, colocando Sim, espaço. isso, sim. tem bem menos gente. Limitando um em cima do outro, né? Chega lá no Cinemark É. de Itaquera, explodindo de gente, a sala lotada, lotada até o máximo. Tem Mas que é ver se tá isso. limitando mesmo, né? Enfim, é isso. Mas essa é a minha indicação. E você, Lau, tem alguma coisa para indicar pra gente? Tenho. Eu não sei se vocês já indicaram aqui no podcast, mas tem um filme que eu amei. Eu já assisti umas 2, 3 vezes. Eu sou louca por esse filme. É O Mau Exemplo de Cameron Post. Não sei se vocês já ouviram falar. Não, Eu não sei se ele tem outros streamings, mas eu já vi no Telecine. E ele fala sobre uma menina que é uma menina lésbica e que ela foi internada em um centro, digamos, centro de reabilitação nos anos 90 ali. É um centro para jovens, um centro católico para jovens desviados, digamos assim. Nossa, é muito legal, porque a gente vê como é que é a cabeça, como é que funciona a cabeça das pessoas, como é que era nessa época, principalmente o pessoal religioso, pessoal muito fervoroso, muito evangélico, como é que eles viam, e também tem uma relação com a deficiência. Tem uma das personagens lá que ela tem uma deficiência, e também é muito legal a forma que é abordada, que é de uma forma super natural, e eu gostei muito, viu? É muito legal mesmo. Ai, que chique. legal, Repete o Bê. nome pra gente, por favor, Lau. É O Mau Exemplo de Cameron Post. Nossa, eu tô É vendo com a aqui Chloe que Moretz. é isso que eu ia falar com a Chloe Moretz. E todos os filmes que ela faz são bem legais. Eu Sim, é adoro, muito adoro incrível esse ela. filme. E você, B, tem mais alguma indicação, Lau? Ou é só essa? Então, eu tenho algumas indicações, assim, para quem quer saber um pouco mais sobre transtornos mentais, tá? Mas já avisando que se você tá com transtorno mental, vá ver uma coisa mais leve, procura um desenho, procura uma coisa que você goste. Não aconselho esses filmes, porque pode dar algum gatilho. Mas, por exemplo, Sim. Garota Interrompida, As Vantagens de Ser Invisível, são muitos Ai, filmes que amo. abordam positivamente essa questão. Filmes e séries, né? Uma questão, uma dica aqui, gente, a forma errada de se abordar, aquela que vai criar uma polêmica, né? Os 13 porquês, tá? Gente, é complicado essa série. Vocês já assistiram? Não. Já, B. Já, Bê, já. Gente, ali é uma forma de como não abordar o transtorno mental, de como não abordar o suicídio. Meu Então, Deus, eu achava tudo. tese que tomem muito cuidado quando assistirem Eu essa achava tudo, série, sério. porque é bem complicado. Porque acabou essa série, eu não sei se é spoiler ou não, mas querendo ou não, ela acaba culpabilizando as outras pessoas por uma Sim, questão lá específica. sim. E então, isso não é a melhor forma de abordar. E também mostra cenas que podem ser gatilhos para as outras pessoas. Foi. Então, essa série é uma série bem complicadinha, viu? Foi muito polêmica mesmo. E teve várias edições nas temporadas seguintes para ficar de uma maneira mais passável, né? Porque teve muita polêmica mesmo. Mas eu assisti tudo e Eu eu assisti odiei a o segunda final. temporada. Eu assisti a primeira e a segunda temporada. A primeira eu achei bem problemática. A segunda eu já achei complicadinha também. Eu falei, nem vou continuar a assistir. E Eu parei de também, assistir. amiga. Também parei de assistir porque
assim, no início parecia uma coisa super, tipo, para quem já passou, ou quem estava passando por alguma coisa assim, foi essa a intenção, parece, né? A Selena Sim. Gomez, acho que produziu, entrou como produtora, ela também já passou por algumas coisas assim, e investiu na série, foi ela que entrou como produtora, investiu porque ela tinha gostado do livro, e queria fazer uma série para alertar sobre esse tema. Mas foi feito de uma forma totalmente problemática mesmo. Sim. E no decorrer das temporadas eu abandonei porque ficou uma coisa, uma temporada pior que a outra. Eu não assisti o desfecho, parece que teve um desfecho, né? Mas eu não assisti, eu abandonei, Sim. não me fazia bem mais não. E eu acho que a vibe da série, não somente referente à abordagem das questões, mas a vibe da série é muito pesada. Sim, Eu, por exemplo, sim, eu assisti a segunda temporada, eu terminei mal. Terminei sim, muito mal. sim, Sim, sim. sim. É Não sei se pesadona vocês também mesmo. sentiram isso, né? Sim. Sim, É, extremamente. Eu lembro que assisti a segunda temporada, assisti com você, né, Cleide? Com você, com o Rodrigo e com a Foi, Stephanie. foi. Nossa, gente, foi horrível, foi horrível. Eu não recomendo. sim, você termina todo engatilhado. Sim, sim, foi Gente, horrível. eu queria também indicar um outro livro que eu acho maravilhoso e que eu acho que todas as pessoas devem ler, que não tem relação com transtorno psicológico nem nada, Ai, mas maravilha, ele é amiga. muito incrível. Ele é o Menino de Ouro. Na verdade, ele fala sobre intersexualidade, perdão. Ele fala sobre uma criança que é intersexual, que se identifica como um homem, e acontece diversas coisas, diversas questões no caminho lá, ele começa a se identificar, ele começa a entender como é, como é que funciona, e é muito legal, é bem didático. Eu acho que ele é mais 16 ali, porque tem umas questõezinhas. Se você também tiver com alguma questão não resolvida, também aconselho não ler por enquanto, porque ele tem alguns gatilhos, gatilhos de abuso, mas ele é muito interessante e um dos únicos livros que eu já ouvi falar que falam sobre intersexualidade. Interessante esse tema da intersexualidade, né, Bi? Chique, Sim, chique. Eu não vejo muita informação sendo Sim, reproduzida, né? disseminada, né? Disseminada. quase nenhuma praticamente. É, Principalmente na área da psicologia, por exemplo, que eu costumo pesquisar bastante sobre a questão LGBT, né? LGBTQIA+. E é muito difícil você encontrar alguma questão, algum estudo relacionado à interseccionalidade, porque a gente sabe que homofobia, lesbianofobia, não sei, lesbiofobia, né? bifobia, isso. A gente sabe que existe, mas só que é muito pouco falado sobre intersexualidade. É um Intersexualidade, né? trava-língua, né? Sim. Sim, é difícil mesmo de falar. Não, sim, isso é difícil até da gente encontrar na própria bolha, né, da gente que é LGBT. Sim, E imagina levar isso para fora da bolha, né, para fora do público LGBT, sendo que a gente mesmo não está falando muito sobre isso. Quem sabe a é gente traz verdade. também mesmo esse tema aqui sobre pessoas intersexuais, né? E Mas aí a gente aí chama alguém Pessoas para falar isso intersexuais, também. não Legal. chama binárias. alguém que é intersexual pra. E é isso, gente. Quem tiver ouvindo que for intersexual, aí manda Dá uma um mensagenzinha alô. pra gente, dá um alô pra gente, que a gente tem interesse em falar mesmo sobre. Sim. E você, Bia, tem alguma indicação? Indica a gente vai puta que pariu. Eu tenho uma indicação. É um filme que eu assisti há um tempinho. Eu achei uma delicinha esse filme. Tem na Netflix, é um original da Netflix. É A Caminho da Lua. Não sei se vocês já assistiram. É muito bonitinho, Ai, de é uma uma menininha. animação? É, Ai, é de uma não. menininha que assim, é meio trágico no início, né? Porque ela perde a mãe dela, mas é muito E ai, fofinho. é que tem Drag Race quase, né? No meio da... Sim, Bê. Ah, E é aí tudo esse filme, eu a adorei. mãe dela falava muito sobre
Eu não lembro o nome da mulher que vivia na Lua. Tipo, Sim. de uma história de uma mulher que vivia na Lua, que ela perdeu o amor dela e tal. E aí, depois que É a mãe lindo dela, mesmo. a mãe dela morre, ela fica com essa coisa de querer ir pra Lua e tal. E na Lua, para ver se a mulher existia mesmo, né? E lá na Lua, eu não vou contar tudo, mas o final é bem bonitinho. E na Lua, a mulher é uma popstar, é maravilhosa. Sim, é tudo, é muito legal. É E a muito música tema do legalzinho. filme é Diva. cantada pela Priscila Alcântara, vocês sabiam? Sim, é. Sim, Isso. é muito É muito, bonitinho. muito bom mesmo, muito lindo. E a forma que é abordado o luto também é muito Sim, delicada sim, e sim. bonita. É muito lindo esse filme mesmo. Eu vi e quase chorei. Aí eu chorei. Eu chorei mesmo. Eu Mas também é chorei. isso. Aquelas Nossa, todas choraram, menos Gostei, a Hiroshi Lawane. cotas. chorou. Gata, você A viu? Hiroshi chora. Ariano chora, gente. Ariano Arianos não chora. Gente, choram. Quando o Ariano chorar, é porque o negócio é babado, então assista. gente, Hiroshi não chorou assistindo Paixão de Cristo na escola, pra vocês terem uma noção. Todo mundo Gata. chorou e Hiroshi lá, Ela é pleníssimo. anticristo, ela é assim. Achei ok. Ela é hétero, negacionista, anticristo. Bolsonaro é Talvez, norte, talvez Bolsonaro é. tenha relação a uma versão que eu tenho com a igreja. Talvez tenha, mas eu não Pode tratei isso na ser. psicologia ainda. Preciso Tema levar para pra o próximo terapia. episódio. E é isso, gatinhas. Vamos para as nossas redes agora. Yes, Lawane, passe as suas redes, amor. Atualmente eu estou só no Instagram. Eu tenho o Facebook, mas eu não uso. É Lawane C. Santos. Meu nome é bem facinho, né? É Lawane, então é facinho de me achar. Lawane, @Lawane C. Santos, né? Oi. Gente, Isso. ela tá solteira, né? Então quem quiser pode mandar nudes pra ela. Tá tudo Manda certo. nudes Olha, pra ela. Compartilha com a manda gente. no Todo mundo que você direct. receber, você manda pra gente, viu? Lá, pra gente quer saber também. Claro, para conferir, né? Para confirmar. Isso, se a nossa audiência está sendo digna de você, né, meu amor? Não é qualquer coisa. Amiga, Claro. mas eu tô vendo aqui, é @Lawane C. Santos 9, né? Esqueci do nome, isso mesmo. Tudo bom, querido? É, A gatinha, pessoa tem que que passar. passar o próprio Ela olha isso aí, arroba. eu tô também. É @Lawane C. Santos 9, gente. Mandem lá um direct, mandem nude pra ela também. É o E se 9 você de for 69, hein, dementador, gente? ela tem tesão em dementador também, tá? Ai, meu Deus, esse Gente do dementador aí tá céu. uma pá. Se tiver um episódio de histórias de carnaval, Ai, Ai, vamos gente, vai fazer, ser vamos tudo. fazer. ai, Vamos expor Vamos. mais a Lawane. você tá Cara, convidada, tá bom, querido? Ai, já estou disposta, gente. Tá tudo não bem. tira a seriedade da nossa psicóloga Sei, maravilhosa. sei. Mas ó, já acabou aqui, hein? CNPJ errou. Lawane é CPF, vamos lá. Isso, limite. Já acabou meu expediente. Exatamente, É o querida. que a gente Já falou, é sobre recebeu o isso. cachê. Gente, eu sou @CleitonLeite8 no Instagram. Me siga lá, por favor. Se quiser, se não quiser também, só segue o podcast que tá tudo também, é o que a gente precisa. Nos engajem bastante. Comenta esse episódio, pelo amor de Deus, o que vocês acharam, se ele foi informativo ou não, se ajudou ou não. E é isso. Hiroshi, passa o seu, por favor. Eu sou o @Hiroshi Takeuchi em todas as redes sociais, mas eu só vou aceitar vocês no Instagram, porque é lá que eu comento todo mundo, tá bom, gente? Agora eu tô postando os vídeos que eu faço pra divulgação do episódio também no TikTok, e Marco Fala Gay lá também. Mas é só isso que eu tô postando, não tô fazendo mais nada. Me sigam lá também. Chique. Eu ouvi esse trecho como eu sou Bianca Della Fancy because I'm so fucking fancy. Eu entendi assim também. And you already know, darling. Darling. Não vem E não, você, querida, que Bi? a Bianca da frente desse grupo é a senhora, não vem não. É, gata. Pois é. Ai, Tamo aí, ai. tá aí o questionamento. Fala, Bi, suas redes, por favor. Gente, eu sou o @David Costa sem o O. Bem facinho também, DAVID Costa sem o O. E é isso, eu só uso o Instagram mesmo. Antes eu usava o TikTok. Quem quiser lá dar risada lá com os meus vídeos que eu fazia o ano passado no TikTok, pode ir lá. Talvez Muito você não ache bons, graça. incríveis. Sim, famosa, né? Famosa. E aí Sim, vocês vão lá, famosíssima.
no TikTok, dá uma risadinha, se vocês gostarem do vídeo, né? Depois me contem o que vocês acharam. E, gente, é muito importante também que vocês digam o que acharam do episódio, mandem os feedbacks lá no Instagram pra gente, comentem, é importante que vocês comentem. Muita gente mandando direct pra gente, a gente ama também, não tem problema mandar no direct, mas comentem nas capas ou nos posts interativos, que ajuda bastante. Ativa o sininho também do Instagram, que também ajuda também. Toda vez que a gente postar alguma coisa, que é só 3 posts por semana, tá? Sobre o episódio. Porra. Custa, E aí, custa. toda vez que a gente coisa, você vai ficar ligadinha, inteirada sobre tudo, sobre esse episódio, sobre o conteúdo que a gente vai postar também, que a Lauane vai passar pra gente, sobre o tema. E sobre os temas de cada episódio também. Tá bem legal. E é isto. Temos? Gente. Obrigado, Lau. Muito obrigado pela sua participação, viu, meu bem? Muito obrigado Imagina, mesmo. gente, eu que Obrigado, agradeço, meu amor. viu? Obrigadão. Ai, Obrigadão, Lau, lindão. perfeito. A gente te ama. A gente te ama. Eu também amo vocês, maravilhosos. Oh, chique. Saudades, bom, gente. inclusive. Logo mais, vem aí. Vem aí. Gente, Vem aí. precisar de ajuda? Fala, grita, fala gay, fala hétero, fala bi, fala todo mundo. Só fala. Vai. Fui. Beijo, até a próxima. Beijo, beijo, gente. Tchau!